Amigos e amigas, é uma alegria para mim e para a Vaninha estarmos juntos nessa noite no Brasil, amanhecendo aqui no outro lado do planeta. Em primeiro lugar, parabéns a você, Gladys, pela belíssima mensagem. Não sei se vocês prestaram atenção, mas ela falou de um livro de Mórmon. Que livro será esse? Então, vou dizer uma coisa para os amigos que estão aqui pela primeira vez. Eu e a Vânia temos 2 estudos por semana. Toda segunda-feira, às 21 horas, estudamos a Bíblia. E na quarta-feira, nós estudamos o livro de Mórmon. Então, se alguém, porventura, estiver aqui conosco e desejar receber de presente, só escreve aí, eu quero presente. E a Júlia e a Letícia vão encaminhar de presente para vocês, tá bom? Nós participamos online recentemente de uma conferência mundial, uma conferência geral, uma conferência voltada para a fé, para a família, para Jesus Cristo. E entre as mensagens que foram proferidas, eu captei, eu me sensibilizei com algumas mensagens específicas e marquei 2 escrituras que eu tenho pensado nelas com frequência. A primeira delas se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. E aqui diz o seguinte, no versículo 11: Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria, conversava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, adulto, acabei com as coisas de menino. Então, acho que o único menino que nós temos aqui no nosso estudo hoje é o Eric, 15 anos de idade. Mas, excetuando-se o Eric, eu gostaria de dizer para os amigos e amigas que estão aqui que, em algum momento, até o Rafael Menino também, que em algum momento, cada um de nós temos a tendência de voltar a ser criança e fazer coisas de cabeça de criança, com todo respeito ao Eric. Por que isso? Porque nós somos seres que estamos sujeitos a provações, a tentações, a transgressões, a pecados, desatinos, todo tipo de desvios de conduta. Então, em algum momento, a gente mentalmente, ou por comportamento, ou por atitude, provado e tentado. Agora, daí teve uma outra escritura que foi mencionada, que está muito correlacionada com essa primeira que eu citei. E a segunda está lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Essa aqui está mais pesada que a primeira. Ela diz o seguinte: Foge também dos desejos, das paixões da sua mocidade e segue a vida com justiça, com fé, com caridade, com amor e com a paz, com aqueles que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então pode ver que uma escritura está ligada à outra. Aonde Paulo, né, falou primeiro lá aos Coríntios, e aqui Timóteo está falando que, às vezes, novamente repito, a pessoa, independente de ter 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, é tentado a ter paixões, ter inclinações, ter alguma disposição para situações do passado. Mas o que que a Escritura diz? Foge de tais comportamentos, foge de tais inclinações, foge de tais desejos, de tais paixões, e substitui pela justiça, pela fé, pela caridade, pelo amor, pela paz interior, cujo coração do puro invoca ao Senhor. Então, eu começo nossa noite hoje, gente, dizendo que nós temos o inimigo da nossa alma, o adversário da nossa alma, aquele que desde lá no início da humanidade, ele tentou enganar Adão, tentou enganar a Eva, e ele tem sido conhecido ao longo da humanidade como o pai da mentira. E o pai da mentira, nada mais, nada menos é Satanás, o capeta, o diabo. E tudo que ele quer é tornar cada um que está aqui presente tão miserável quanto ele próprio. E quando você, individualmente, tenta se aproximar de Deus, existe todo todo um trabalho que o inimigo faz tentando te desviar, tentando te distrair,
tentando te tirar do caminho. Isso daqui não é uma questão hoje, 2026. Isso foi no tempo de Adão, no tempo de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, no tempo atual, e daqui 100 anos vai continuar sendo assim, até a consumação dos tempos. Então, se você tem a maturidade espiritual, a maturidade de fé, a maturidade de inteligência emocional, você vai saber distinguir muito bem qual é a vontade de Deus para você, qual é o propósito de Deus para você, qual é o chamado que Deus tem para você e qual é o propósito do inimigo, qual é a intenção do inimigo. E quando você consegue, então, diferenciar bem claro isso, fica muito mais claro, fica muito mais fácil você estar voltado para as coisas do bem. Então, vou pedir para a Letícia marcar aí essas duas passagens de escrituras que eu citei, e a Júlia também, no chat. E, às vezes, eu estou simplesmente caminhando, faço caminhada de manhã, né? E vem um mau pensamento na minha cabeça, sabe o que eu faço? Na hora, gente, eu me remeto lá a 1 Coríntios 15 e 2 Timóteo 2:22, e parece que aquele pensamento, aquela atitude, a inclinação imediatamente foge. Sabe por quê? Não basta somente você evitar o mal, você tem que tirar o mal e substituí-lo pelo bem. Então, quando você convida a Deus e você invoca uma escritura para a tua cabeça, para o teu pensamento, para o teu íntimo, parece que o mal imediatamente se afasta. E eu digo essas palavras, esse pensamento, esse, essa mensagem inicial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo hoje. E durante essa Páscoa que nós tivemos, realmente eu pensei muito em Jesus Cristo, estudei muito a palavra dele e senti muito a presença dele. E foi realmente uma Páscoa bem abençoada, porque eu pude compreender uma porção de coisas com mais clareza a respeito de Jesus Cristo. E eu consegui dividir a, a, o propósito de Deus ter enviado o seu Filho amado, perfeito, enviado a esta terra, para se submeter a tudo que ele passou por aqui. O propósito foi para nos trazer salvação. E essa salvação, ela está dividida em três eventos que aconteceram na vida de Cristo. Então, eu não sei, eu acho que não vai ser possível falar sobre os três, mas senão a gente continua nas próximas semanas. Mas eu dividi da seguinte maneira: a vida de Cristo. Por que será que ele ficou 3 anos, estabeleceu a sua igreja, chamou apóstolos, e por que ele ficou aqueles 3 anos ensinando o povo? Se reunia com as pessoas e ensinava a palavra de Deus. E, claro, entre isso também realizava os milagres que as pessoas precisavam tanto. Por que será que ele fez isso? Por que ele ficou 3 anos, pensem aí, ficou 3 anos na terra pregando a palavra? Então, ficou muito claro para mim que o Pai Celestial queria que nós aprendêssemos o caminho que nos levará de volta à presença de Deus. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é o caminho? Jesus Cristo. A quem nós temos que seguir? Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é que vai nos mostrar a direção. Então, essa é a primeira parte da história. A segunda é um dia específico, que foi a sexta-feira, o dia que, desde madrugada, lá, bem no início do dia, ele esteve naquele jardim do Getsemane, onde ele suou sangue por todos os poros e orou pelos nossos pecados. E também completou uma dor
física, espiritual, emocional muito grande na cruz, quando ele foi crucificado e foi morto. Então, esse é um outro episódio que tem tudo a ver conosco, é exclusivo para nós, esse evento. E o terceiro ato seria o domingo da madrugada, quando ele ressuscitou dos mortos e nos deu de presente a ressurreição. Então, eu vou começar falando sobre a vida de Cristo e os seus ensinamentos. E se der, eu não acredito que vai dar, porque a lista aqui, eu fiz uma lista, deu mais de 20 e está faltando, que eu já olhei aqui que tem coisa que está faltando. Meu amor, a gente vai fazer uma série. Tem que fazer você. Começa agora e a série continua. Não vai ser possível que nós temos horário aqui para terminar. Mas os dois primeiros ensinamentos de Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o que significa isso? Significa que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. É algo fácil? Não é. Infelizmente, não é algo fácil de a gente atingir, Tem muita distração. porque temos no mundo muitas distrações. Por mais que eu faça metas, coloque objetivos, quando eu vejo, às vezes, eu estou cumprindo a minha meta 10 horas da noite. Por quê? Porque eu não pus Deus em primeiro lugar. Eu coloquei tanta coisa no meu dia, deixei o meu dia tão lotado de coisas e não tive o tempo do Senhor. Então, colocar Deus em primeiro lugar é escolha, uma escolha pessoal nossa. Eu vou sair de casa sem a oração? Não vou. Então, eu vou colocar já a oração como o primeiro momento. E Cristo ensinou lá na sua vida como que nós devemos orar. Que nós devemos orar a Deus, agradecer pelas coisas que temos, pedir o que precisamos, que for justo, e terminar a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. É em nome dele que nós devemos terminar a nossa oração. Então, oramos não para Cristo. Tem muitas pessoas que oram para Cristo, mas, de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento, nós temos que orar ao Pai. E, de acordo com Jesus Cristo, temos que orar em nome dele. Por que nós oramos em nome de Cristo? Porque Cristo é o mediador, ele é o nosso advogado diante de Deus. Nós não vamos até Deus sem estar Cristo no meio. Nós não conseguimos chegar até ele. Nós somos, na verdade, algo assim bem pequeno comparado com a grandiosidade do Pai. Nós não somos quase nada. Então, mas Cristo é tudo. E ele nos leva até o Pai. Então, ele é o nosso mediador. Então, não adianta nós terminarmos a nossa oração dizendo amém. Não. Tem que ser em nome de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso Salvador, nosso irmão, nosso amigo, o que vocês quiserem colocar, mas é em nome dele que nós queremos que orar. Então, a primeira coisa que eu acho que para a gente colocar Deus em primeiro lugar é não sair de casa sem uma oração. Essa oração deve incluir aquilo que está lá no Pai Nosso, que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, nós temos que pedir que Deus guie a nossa vida num rumo que a gente faça escolhas corretas. Porque quando a gente sai pelo mundo aí, está muito fácil fazer escolhas erradas. Então, se nós não tivermos a luz de Cristo, a inspiração do Espírito Santo, a bênção da inspiração de Deus na nossa mente, no nosso coração, nós vamos errar, vamos fazer escolhas erradas. Para evitar essas escolhas erradas, nós temos que orar. E o segundo passo é dedicar um tempo para a leitura da palavra. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu só vou ler 10 minutos, vai me influenciar? Vai. Vai ter força? Vai. É essa força espiritual que vem da palavra de Deus é que vai nos guiar durante o dia.
Meu amor, posso compartilhar uma experiência que eu vivenciei de ontem para hoje? Gente do céu, vocês não vão acreditar. Espero que não tire o espírito da mensagem Então, da eu Vânia. espero que não mesmo. Ela até está esperando que não mesmo. Mas ontem eu li uma passagem onde falava exatamente sobre Adão e Eva e que a serpente maldosa foi lá, enganou o casal e fez toda uma bagunça. Gente, não é que essa noite eu sonhei Ah, que tinha uma por favor. serpente no meu quarto. Então, E eu chamei a Vânia para ajudar a matar a serpente. ele está impressionado com esse sonho. Mas, na verdade, gente, a serpente está aqui na Terra. A serpente é Satanás. E nós saímos, ele tem milhões, a gente não sabe nem dizer, bilhões de espíritos malignos sobre a Terra. Um terço das hostes celestiais foram expulsas. É muito, gente. Eles estão em todos os lugares. Só que eles não vão estar conosco e nos influenciando se nós estamos com Deus, se nós estamos nas nossas escolhas, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eles não têm poder sobre nós quando nós temos o Espírito do Senhor conosco. Então, nós precisamos buscar o Senhor em oração, buscar, pedir, 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 para quê? Para que nós possamos vencer as tentações que virão. Sozinhos, não vamos conseguir. Então, nós precisamos de Cristo e dos seus ensinamentos. E os ensinamentos de Cristo estão aonde? Nas Escrituras. É a palavra de Deus que está lá. E aquele, mas eu só li 10 minutinhos. Ótimo. Aqueles 10 minutinhos vai te salvar durante o dia. Vai vir na tua mente. Quando você substitui os maus pensamentos pelas escrituras. Aquilo vai limpando. Todo dia, uma gota, vai limpando o teu espírito, limpando a tua alma, vai limpando a tua mente. Então, é importantíssimo vocês reservarem um tempo. E é cumprindo isso que Cristo falou, amar a Deus acima de tudo. Se a gente tem tempo para entrar na internet, tem tempo para responder Instagram, tem tempo para fazer fofoca, tem tempo para ligar para os amigos, e não tem tempo para Deus, que é o Criador dessa terra, que é o nosso Pai, que nos ama, que está nos dando essa oportunidade infinita de voltarmos à presença dEle. Então, é Ele que nós temos que estar em primeiro lugar na nossa vida. E é através da oração e da leitura das Escrituras. É isso que vai nos levar. Daí um segundo ponto que Jesus Cristo enfatizou demais durante a sua vida: amar o próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus 22. Tratar todos com respeito, compaixão, empatia, inclusive todo aquele que é diferente. Nós é, temos que desenvolver amor pelo nosso próximo. Pela nossa natureza, gente, pela natureza do ser humano, nós não vamos ter esse amor. Não tem. Você olha uma pessoa que está fazendo uma coisa que você não gosta, está agindo de uma maneira diferente que você espera. Somos muito críticos e nós não vamos ter esse amor. Nós precisamos que Deus coloque esse amor no nosso coração. Então, por isso, da oração. Quando oramos, temos que pedir: Senhor, coloca no meu coração um pouco do amor que eu tenho, que o Senhor tem pelos seus filhos, coloca no meu coração para que eu também consiga amá-los. Conta isso para não, Venezuela. Realmente o Senhor, ele muda o nosso coração. Se existe uma pessoa que te irrita, uma pessoa que você não gosta, sei lá, nós temos que orar por essa pessoa, para que esse sentimento ruim, que é satânico, seja tirado do nosso coração. Só Deus é capaz de fazer isso. Então, nós precisamos incluir essa pessoa na nossa oração. E pedir para Deus que possamos ser instrumentos nas mãos dele para cuidar dos seus filhos. Vocês sabiam que Deus espera que nós cuidemos dos seus filhos? O ser humano que está aqui na Terra, todos são filhos de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Daí uns vão dizer, mas como que não faz? Um nasceu nos Estados Unidos,
naquela riqueza toda, o outro nasceu lá na África, naquela pobreza toda. Como que não faz distinção? Estão em lugares diferentes, estão em situações diferentes, estão passando por uma experiência terrena diferente, mas o amor de Deus por eles é igual. Ele ama todos os seus filhos. Se um lá nos Estados Unidos orar e pedir socorro, Deus vai ouvir. Se um lá na África orar e pedir socorro, Deus vai ouvir. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, nós temos que buscar o Senhor na oração e pedir para sermos instrumentos nas mãos de Deus para socorrermos o nosso irmão. E o nosso irmão, gente, pode estar dentro da nossa própria casa. Às vezes, a pessoa que está precisando mais de carinho, mais de atenção, pode estar dentro do nosso lar. E é ali que começa o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, viver o Evangelho de Jesus Cristo, começa dentro da nossa própria casa. Tem pessoas que são maravilhosas no trabalho, na convivência, no dia a dia com as pessoas, mas Nas redes sociais. nas redes sociais, mas quando chega em casa, trata a mulher mal, o marido mal, o filho mal, não trata com amor aqueles que ele é mais responsável. Então, se vocês quiserem ter as bênçãos de Deus, como a nossa jovem falou hoje Verdades. aqui na nossa vida, comecem amando os mais próximos, que são os seus familiares. É amor que o Pai Celestial deseja dentro do lar. Quando isso acontece, nós começamos a transformar o mundo. Porque hoje o que está acontecendo é que é dentro do lar que está tendo as maiores discórdias. É dentro do lar que está tendo as maiores tragédias. Eu tenho observado bastante os noticiários e então eu fico assustada de ver que dentro de casa está acontecendo as maiores tragédias no nosso país. Então, o amor de Cristo tem que ser abundante dentro do nosso lar. Ah, mas eu tenho um filho muito difícil. Todo mundo tem alguém muito difícil. Temos que orar por essa pessoa. Ah, só oração não está dando? Jejuar por essa pessoa. Mas nós precisamos começar a demonstrar amor. E as pessoas mudam. Eu li, já contei aqui, mas vou dar a recontar, porque a gente esquece, uma ocasião, uma história de uma família que tinha uma pessoa na casa que era extremamente difícil. E eles fizeram de tudo para tentar lidar com aquela pessoa, mas não conseguiam. Essa pessoa era um gênio difícil, muito uma personalidade difícil, e não conseguiam nada com ela. Ela sempre estava mal-humorada, brigando, resmungando, nada estava satisfeito. E daí eles ignoravam, às vezes ignoravam, faziam coisa, mas nada resolvia. Então eles fizeram uma reunião, os outros, sem ela junto, falaram: olha, o que que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa dentro da nossa casa? E daí eles resolveriam que, quando elas fossem tratar mal, ou fizessem qualquer coisa, que eles iam responder com atos de bondade. Então, se a pessoa fizesse qualquer, mesmo que ele gritasse, falasse, xingar, a pessoa, os outros membros da família iam demonstrar amor com ele, iam fazer atos de bondade para com ele. E combinaram, ó, daqui a um tempo a gente vai se reunir de novo para ver como que vai estar essa situação. O que aconteceu? Aquela pessoa se transformou. O amor vence. Aquela pessoa que era tão difícil, ela recebeu tanto amor, tanto carinho da família, que ela parou com toda aquela mal-estar que tinha dentro dela, que ela falava, xingava, brigava, desapareceu por causa do amor que ela recebeu da família. Então, o amor vai vencer todas as dificuldades. Foi isso que Cristo ensinou. Amar as pessoas incondicionalmente, e elas vão se transformar, elas precisam do amor
e elas vão se transformar pelo amor. Não é o chicote. Às vezes a pessoa diz, não, ela merece uma surra, ela merece um castigo, não sei o quê. Às vezes, sim, uma conversa mais firme com a pessoa, mostrando o certo e o errado. Mas, acima disso, às vezes o que ela precisa é se sentir amada. Depois que ela se sente amada, ela consegue compreender as outras coisas. Enquanto ela não se sentir amada, ela não compreende. Quantas mães estão aí sufocadas pelo trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, e só ouvem reclamações. Ah, porque a minha camisa não estava limpa. Ah, porque a comida não estava gostosa. Ah, porque a mãe está transbordando ali. Não pode. Quem ama vai lá ajudar, vai perceber como a pessoa está. A pessoa que ama faz isso. Mas para a gente ser essa pessoa que ama, nós precisamos estar repletos de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos que pensar em Cristo constantemente, estar com Cristo, desenvolver afinidade com Ele, sentir a Sua presença, sentir o seu amor por nós, porque a gente consiga amar as pessoas. Vocês acham que se a gente não tivesse sentindo Cristo, sentindo o amor de Deus na nossa vida, se nós vamos conseguir amar o próximo? Não vamos. Nós somos o ser natural que existe em nós, existe dentro de nós, é inimigo de Deus. Foi assim, como sempre. Sempre vai ser assim, e nós, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Então, se nós queremos nos tornar pessoas melhores, nós precisamos ter Cristo no nosso coração. Como que nós vamos ter Cristo? Nós precisamos convidá-lo a participar da nossa vida. Porque se a gente não convidar o Salvador, ele não vai vir. Diz assim, as Escrituras: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, o Cristo, ele fala: vinde, achegue-se, bata. Ele primeiro é uma atitude nossa. Se não, sabe o que acontece? Cristo respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vem interferir se nós não o chamarmos. Às vezes as pessoas pedem, a minha vida está tão horrível. Eu disse assim, peça para Cristo. Ah, não, ele sabe o que eu estou passando. Se ele quiser, ele vem. Não é assim que funciona, não é assim que ele ensinou. Não é assim que está nas Escrituras. O Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Ele quer ver também o tamanho da humildade da fé. E ele quer ver também quanto fé nós temos, mas ele fica lá. Se nós o chamarmos, e às vezes é necessário implorar para que ele venha até nós. Porque às vezes nós estamos tão distantes dele que não conseguimos conexão. Então a gente tem que orar um pouco mais, orar com mais fé, orar com mais fervor, até que ele se aproxime e a gente consiga sentir que ele está vindo ao nosso encontro. Esse aspecto que a Vânia falou de orar com mais fervor, gente, tem um versículo da Bíblia que para mim é uma inspiração, que quando Jesus Cristo foi para o jardim do Getsemane, ele ia espiar sobre si, tomar sobre si as dores, sofrimento, angústia, pecado, transgressões de toda a humanidade, o versículo da Bíblia disse que ele orou com mais intensidade. Agora imagina só, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus na terra. Ele estava orando para o seu Pai. E ele, mesmo nessa condição, teve um momento que ele orou com mais intensidade. Bom, se Jesus, que foi Jesus, orou com mais intensidade, imagina eu e você. Então, nós precisamos buscar, e esse amor que Cristo disse, amai o próximo como a si mesmo, não é algo fácil para nós como seres humanos, que nós temos a tendência de olhar e já julgar a situação, julgar a pessoa. A nossa tendência é essa. Então, nós temos que substituir isso pe- pelo amor. E para isso, nós temos que sentir o amor de Deus por nós. Sentir o amor de Cristo por nós. Se a gente não sentir esse amor, como que eu vou dar amor que eu não sinto? Agora, eu posso começar fazendo atos de bondade.
Isso também vai me ajudar. Eu começo fazendo pequenos atos de bondade e o Senhor vai se aproximando de mim pelas minhas atitudes. Então, nós precisamos buscar, porque também não adianta eu orar ali vários minutos a Deus pedindo, mas quando eu saio, eu esqueço de tudo que eu pedi e a primeira pessoa que fala comigo, já sou grosso, já sou Rude. rude com a pessoa e já não trato a pessoa bem. Ela é uma filha de Deus. Nós temos que olhar as pessoas como filhos de Deus, com respeito, com caridade, com amor. É isso que nós temos que fazer. Agora, a lei de Cristo, gente, é uma lei difícil. Não posso dizer para vocês que é uma lei fácil, mas ela é totalmente viável e ela é totalmente abençoada, porque quando a gente abençoa a vida da outra pessoa, aquilo volta para nós com bênçãos na nossa vida. Quando eu demonstro amor pelo próximo, aquele amor, eu vou sentir o amor de Deus por mim, que é muito maior, muito mais perfeito, muito mais grandioso. Então eu começo a me transformar através do amor de Deus. E essa frase que a Vânia falou de olharmos as pessoas como filho de Deus é algo que eu estou aprendendo a fazer instintivamente. Porque às vezes, viajando pelo mundo afora, você vê gente com cabelo cor-de-rosa, cabelo azul, com piercing e com tatuagem no corpo inteiro. A natureza, conforme disse da Vânia, é da gente criticar. Mas quando eu conscientemente digo, ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus, imediatamente aquela crítica sobe. E daí nós vamos começar a perceber que o que a pessoa precisa é só amor. Se ela está fazendo tudo isso, é porque ela quer chamar a atenção, porque ela não está recebendo amor de ninguém. As pessoas precisam ser amadas. E nós podemos dar um sorriso, um bom dia, sermos educados, conversarmos com as pessoas e demonstrar o amor de Deus. Às vezes a pessoa pensa que essa caridade que Deus pede é só a gente pegar algumas moedas da bolsa e colocar lá para aquele que está pedindo na rua. Mas não é. Isso não é caridade. Isso aí é uma ajudinha que você deu. Caridade é quando você sente amor pelo Filho de Deus. Porque aqui Deus não está falando, ó, vai pela rua aí com um pouquinho de dinheiro e vai distribuindo para as pessoas. Ele não fala isso. Amar o próximo como a si mesmo. É nós tentarmos entender a outra pessoa, por que que ela está assim, triste? O que que eu posso fazer por ela? Será que eu posso orar por aquela pessoa? Eu não conheço a pessoa, eu vejo que ela está totalmente perturbada, está acontecendo alguma coisa grave com ela. Será que eu não posso elevar minha mente em oração a Deus e fazer uma oração pelaquela pessoa que está naquele momento passando por essa? Eu posso. Então, tem coisas que nós podemos fazer que fazem grande diferença. E é toda essa diferença que a gente faz na vida do outro vem para nós. A nossa vida acaba sendo diferente quando nós mudamos a nossa maneira de pensar. O mundo está ensinando totalmente contrário às escrituras. Tudo que está ensinando, você tem que olhar pela aparência da pessoa, pelo peso, se ela está dentro do peso, olhar se ela tem sucesso, o carro que ela usa, a roupa. Fizeram até um teste, foi a Rede Globo que fez, hein? Vou contar para vocês isso aí. A Rede Globo fez há muitos anos atrás. Eles pegaram duas modelos e colocaram elas num um Fusquinha, mais um carro bem velho, assim, que bem acabadinho, e colocaram elas lá em São Paulo, qual que era a avenida, numa avenida famosa lá, acho que é a Avenida Augusta, não sei, de São Paulo, no horário de domingo que todo mundo ia passear lá nessa avenida. E daí elas passaram, ninguém nem deu um cumprimento para elas, nem um tchauzinho, nada, elas estavam bonitas, vestidas, tal, mas não foram atraídas pelas pessoas. Daí no domingo seguinte, eles fizeram outro. Eles deram o carro mais bonito da época que tinha.
zerinho, lindo de morrer, Conversível. conversível, carro maravilhoso. E puseram as duas modelos lá. Mas fizeram um sucesso tremendo. E daí jogavam papeizinhos com o número de telefone para elas, para bilhetinho, e aplaudiam, e davam um tchauzinho. Daí o que que eles falaram? As mesmas pessoas com as mesmas roupas, só que com carro diferente. Então, isso mostra como nós, ser humano, temos a visão, a tendência de olhar as coisas materiais, as coisas físicas. Para nós, a gente não está enxergando a pessoa que está ali, o Filho de Deus. A gente está enxergando o que ele está representando. Se ele tem sucesso, não tem sucesso, pelas coisas materiais. Não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como filhos dele, com a nossa capacidade de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, de nós nos transformarmos como pessoas. Não é os bens materiais, o que temos, o que não somos. Gente, acabou meu tempo, fiquei só nos dois dos 20 itens marcados, mas como a gente tem uma jornada aqui esse ano, então nós vamos trocar para frente os próximos itens, mas eu só queria prestar meu testemunho para vocês, que Deus nos ama, que Ele ama todos os seus filhos e que a nossa missão, que Jesus Cristo deixou bem claro, é amar o nosso próximo e amar Deus em primeiro lugar. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Vânia, Carlos.